Eu gostaria de conversar com vocês sobre as emoções do nosso dia a dia e, eventualmente, quando a intensidade delas nos traz um sofrimento tal que nós acabamos desenvolvendo um transtorno mental, às vezes até uma doença mental. Na verdade, o transtorno nada mais é do que uma acentuação das emoções a um ponto tal em que nos causa sofrimento. Em outras palavras, nós não conseguimos lidar com a intensidade das emoções. Podíamos começar com a paixão. A paixão, o amor. O amor apaixonado, o amor entre duas pessoas que se amam. Mas, no primeiro momento, esse amor é muito idealizado. O que significa idealização? Significa que eu coloco no outro uma série de expectativas. Expectativas essas que fazem com que a pessoa se torne o maior, a coisa mais linda do mundo, aquela pessoa que nós supomos que vai preencher-nos totalmente, que nunca vai nos frustrar, que vai nos compreender. Enfim, em outras palavras, uma pessoa que seja praticamente um prolongamento de nós mesmos. Quando eu falo prolongamento, estou dizendo que o objeto da nossa paixão, ele vai sentir, pensar, adivinhar, evidentemente, nossos pensamentos e realizar todos os nossos desejos. Provavelmente a biologia, a psicologia nos fez assim para que possamos apaixonar-nos e possamos reproduzir-nos. Todos vocês sabem que a intensidade do amor sexual é tão grande que praticamente é impossível fugir dele. Mas como é que a paixão se soluciona? Nós podemos dizer que a paixão é uma espécie de doença, uma doença muito bem-vinda. É uma doença, entre aspas, é uma doença sadia que faz com que nós possamos acasalar-nos, por exemplo. Há uma brincadeira que diz que a paixão é uma doença que se cura com o casamento. O que significa é uma doença que se cura com o casamento? Significa que, após algum tempo de convivência com a pessoa apaixonada, nós começamos a perceber, queiramos ou não queiramos, que aquela pessoa é uma outra pessoa. Isto é, ela não pensa exatamente igual a gente, não adivinha os nossos pensamentos como nós gostaríamos, tem alguns defeitos que antes a gente nem percebia ou relevava. Enfim, se torna uma pessoa diferente de nós. Essa situação, para a grande maioria das pessoas, é suportável e as pessoas continuam juntas quando a paixão se transforma em amor. O que seria o amor? Amor é você gostar do outro como ele é. Isto é, gostar das qualidades dele, gostar das coisas que nos fazem bem e relevar ou tolerar aqueles aspectos que nós não gostamos. Em resumo, colocar numa balança tudo e aproveitar o que existe de bom e não dar bola para aquilo que nós não gostamos. A outra pessoa vai fazer a mesma coisa e nós vamos ter uma vida razoavelmente tranquila e feliz se nós aceitamos a outra pessoa como ela é. Curiosamente, isso nós deveríamos fazer conosco também. Nós nos aceitarmos do jeito que nós somos. No decorrer desta palestra, eu espero mostrar para vocês que muitas vezes grande parte do sofrimento emocional, do sofrimento mental que nós temos, é porque nós não nos aceitamos
da forma que nós somos, ou da forma que nós podemos ser. Podemos ser neste momento, nesta fase da nossa vida, aquilo que nós podemos ser no passado e que nos transforma naquilo que nós somos agora, e nós não sabemos como seremos. Isso me leva a outro ponto, aparentemente óbvio. O passado já passou. Nada poderemos fazer em relação a ele. Existe um sentimento muito desagradável que nós chamamos mágoa ou ressentimento quando nós vivemos no passado sentindo-nos injustiçados pelos outros, pela vida ou por nós mesmos, porque determinadas coisas que nós queríamos que tivessem acontecido de outra forma não aconteceram. O passado nós não podemos mudar. O que nós podemos, sim, é mudar a nossa representação do passado, a percepção que nós temos do passado, através de um autoconhecimento, através de um tratamento, através da psicanálise, por exemplo. O passado não muda, o que muda é a nossa maneira de vivenciar o passado. Outra coisa que nós não sabemos é o futuro. Nós queremos controlar o futuro, queremos ter certezas em relação ao futuro. E, na verdade, nós não sabemos. Grande parte das nossas frustrações, ressentimentos e sofrimento mental tem a ver com querer controlar o passado e controlar o futuro, que são coisas evidentemente impossíveis. Voltemos então à questão do amor. Possivelmente eu me lembrei do passado e do futuro porque num casamento, numa relação entre duas pessoas que vivem juntas, sempre vão existir mágoas em relação ao passado, aquilo que nós esperávamos do outro e de nós mesmos e nós não podemos fazer, expectativas em relação ao futuro. Expectativas essas que poderão se realizar ou poderão não se realizar. Raramente elas se realizam da forma como nós imaginávamos, porque evidentemente a nossa imaginação vai muito além da realidade. Então eu comecei esta palestra falando do amor. Depois eu vou falar de outros dois grupos de emoções: o ódio e o conhecimento. Vamos primeiro aprofundar-nos um pouquinho mais em relação ao amor. Amor é aquilo que junta, aquilo que une. Libido é uma das palavras usadas por Freud. Eros é vida. A vida permite que seres se juntem, se desenvolvam, criem outros seres, ou aquele mesmo ser vai se tornando cada vez mais complexo. Isso seria fruto do amor, a emoção que junta para que ocorra desenvolvimento. O ódio é o contrário. O ódio é aquela emoção que separa, que destrói, que ataca os vínculos. Quando eu odeio alguém, eu não quero estar junto com aquela pessoa. Eu rompo a relação entre eu e ela. Eventualmente, eu não quero vê-la nunca mais, ou quero até que ela desapareça. Os derivados do amor: solidariedade, carinho, aceitação da pessoa como ela é, como a gente acabou de falar. Derivados do ódio: do grande grupo do ódio nós temos destruição, o ciúme, a inveja, a violência, as fofocas, né? A difamação, a calúnia. Tudo isso fazem parte de um grupo muito grande que nós poderíamos chamar de ódio,
Quem sabe nesta palestra ou em próximas nós poderíamos dissecar cada uma dessas emoções. Hoje eu estou tentando apenas agrupá-las e descrevê-las a partir dos mitos, que vai ser o mote para ilustrar alguns desses sentimentos. Curiosamente, há uma outra emoção que não havia sido descrita até a década de 60, ou melhor, ela havia sido descrita, mas não havia sido tão valorizada como foi após Bion, um psicanalista inglês, incluí-la entre as emoções. Essa emoção se chama conhecimento, vontade de conhecer. Freud já falava do impulso epistemofílico, o impulso que todos nós temos para saber, para conhecer o mundo, conhecer os outros. A Melanie Klein, uma outra psicanalista, também descreveu esse impulso de uma forma muito interessante, mas o Bion teve a sacada de chamá-la de emoção, o que para nós é óbvio, porque emoção é algo que move, moção, movimento. Assim como o amor nos movimenta em direção a juntar, o ódio nos movimenta em relação a separar, o conhecimento, a ânsia de conhecer, nos movimenta em direção a saber mais sobre o mundo, sobre o outro e sobre nós mesmos. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esses sentimentos a partir do estudo dos mitos. Vocês sabem que os mitos são os sonhos da humanidade. Assim como nós sonhamos à noite e às vezes fantasiamos durante o dia, os mitos revelam conteúdos emocionais muito profundos que vêm desde as origens da humanidade. Nos nossos sonhos, nós tentamos dar significado ao mundo. Nós sabemos hoje, através da psicanálise e também das neurociências, que o trabalho de sonho basicamente é digerir as experiências emocionais que nós vivenciamos durante o dia no intuito de dar-lhe sentido. Esse sentido fica no nosso inconsciente. Quando nós não podemos sonhar, esses sentidos não são aproveitados. Se nós não podemos dormir, nós não podemos sonhar e a mente vai se deteriorando. Vocês sabem que fazem parte, infelizmente, das torturas a privação de sono. Impedir que a pessoa durma e, após algum tempo, ela enlouquece, porque tudo aquilo que ela está vivenciando fica sem sentido. Os mitos tentam dar algum sentido à humanidade. As grandes perguntas dos seres humanos, de todas as sociedades, sempre foram, basicamente, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Os mitos tentam criar relatos, histórias que procurem dar algum sentido a essas perguntas. Por exemplo, o mito do Gênesis, Adão e Eva, a saída do paraíso, é um mito das religiões ocidentais, judaísmo, catolicismo, protestantismo, relações cristãs. Esse mito nos mostra como nós saímos do paraíso. O que seria o paraíso? O paraíso seria possivelmente o útero materno, o seio materno, aquele lugar onde nós não tínhamos necessidades, em que não existiam frustrações. Em compensação, nós não tínhamos a capacidade de perceber.
não tínhamos comido a maçã proibida que nos permitiu entrar em contato com o mundo real, o mundo externo e o mundo interno. Nessa primeira interpretação do mito, bem sumária, ser expulso do paraíso significa entrar em contato com a realidade da dor, da finitude, que nós morremos, das nossas limitações humanas. Quando nós vivíamos no paraíso, isso não era importante. Nós não sabíamos de nada. Como talvez aconteça com as plantas e os animais que não têm consciência de sua própria finitude. Eu vou escolher entre os mitos, eu vou começar descrevendo o mito de Narciso. O mito de Narciso e o mito de Édipo são os mitos fundantes da psicanálise, principalmente o mito de Édipo, mas o mito de Édipo não funciona muito bem se nós não o cotejamos com o mito de Narciso. São mitos gregos. São histórias que foram contadas e recontadas desde tempos imemoriais, e como sonhos, eles podem ser interpretados de infinitas formas. Seus significados, então, variam. Os próprios relatos, vão sendo modificados no decorrer dos séculos, então nós vamos encontrar muitas versões dos mitos. Eu vou escolher uma das versões do mito de Narciso, e meu objetivo é mostrar um pouco sobre as emoções que os seres humanos têm no início da sua vida e voltar ao tema da paixão, que foi o assunto com o qual eu comecei este relato. Narciso era um bebê que nasceu de Lírio-pe. Lírio-pe era uma ninfa, consta no mito que ela teria sido violentada por um rio, Céfiro. Então, o Narciso era filho de uma violência sexual. Isso vai ter consequências. Não sei se vamos ter tempo de ver as consequências hoje. O que importa é que quando Narciso nasceu, ele era um menino extremamente bonito. Ele é o menino mais lindo que existia. E Lírio-pe, sua mãe, ficou muito preocupada, porque esse excesso de beleza, segundo a mãe e segundo a cultura grega, poderia ser prejudicial. Os excessos, a híbris em grego, era sempre uma afronta aos deuses. Então, era muito conveniente que os seres humanos não cometessem excessos. Na maioria dos mitos e das tragédias gregas, são os excessos que acabam punindo e levando os heróis à morte, ou ao desterro, ou enfim. Eles são punidos por sua audácia exagerada. Lírio-pe pede ajuda de Tiresias. Tiresias era um adivinho cego, que nós vamos reencontrar em vários mitos, e possivelmente em outras histórias que eu vou contar para vocês no futuro. Tiresias era um adivinho cego que, de alguma forma, ele podia prever o futuro, ou ele podia dar algumas sentenças que, dependendo da interpretação, poderiam ajudar as pessoas a viverem melhor. Eu sempre penso que Tiresias era uma espécie de psicanalista, um indivíduo que percebia alguma coisa além do manifesto, talvez alguma coisa que hoje chamaríamos de inconsciente. E as suas interpretações tinham que ser interpretadas
pelo paciente. O paciente vai ouvir o que o analista lhe diz e vai ouvir aquilo que lhe fizer sentido. E vai ouvir de uma forma tal que o ajude ou que eventualmente faça com que ele, resistindo à verdade, deforme o que ele ouve. Esse parênteses é apenas para assinalar que nós todos precisamos da ajuda. Pode ser do psicanalista, do amigo, da mãe, do irmão, do marido, da esposa, para que nós possamos pensar. Pensar sozinho é muito difícil. Precisamos conversar com alguém, ouvir a nossa própria voz. E para isso, nada melhor que alguém do lado. Isso é amor. Alguém que nos ouça. Tirejas, então, ouve Lírio-pe. Ele diz que Narciso morreria se ele se visse a si mesmo, se ele se olhasse, se ele tomasse consciência de si mesmo. Essa última frase, se ele tomasse consciência de si mesmo, não está no mito. Essa já é a minha interpretação. Porque eu imagino que Narciso, ele não tinha condições de ver o outro. Narciso, ele só se via a si mesmo, mas ele não podia ver-se. Ele não podia ver-se no espelho. Na verdade, ele não via nada. Ele apenas acreditava que ele era o centro do universo e que o resto do universo estava ali para servi-lo. Não ver-se significa isso. Não perceber-se separado do restante. Provavelmente Lírio-pe, que era uma mãe carente, lembremos que ela era uma mãe que não tinha marido, não? E tinha sido, inclusive, violentada. Eu imagino que ela deve ter ficado tão presa a esse filho que ela achava tão lindo, como toda mãe acha que seu filho é o mais lindo do mundo. Eu acredito que Lírio-pe fez uma fusão com Narciso, uma indiscriminação, uma simbiose. Lírio-pe provavelmente achava que Narciso era um prolongamento dela, e Narciso achava que Lírio-pe era um prolongamento dele, e por analogia o resto do mundo era um prolongamento dele. Isso ocorre entre bebês e mães, principalmente no início. Aos poucos o bebê vai se discriminando, a mãe vai permitindo que o bebê se discrimine. Mas quando existe uma necessidade de fusão muito, muito grande, essa discriminação vai ficando cada vez mais difícil e ocorre essa simbiose. Acontece que, no mito, a beleza de Narciso fazia com que as pessoas se apaixonassem por ele. Conta o mito que todas as ninfas, todas as mulheres, todos os rapazes se apaixonavam por ele, mas ele os ignorava. Ele os ignorava porque provavelmente ele nem os via. Ele era Narciso. Ele não precisava de nada nem de ninguém. Ele desprezava o outro. Personalidades narcísicas fazem isso. Mas isto é um outro capítulo. O mito conta que existia uma ninfa chamada Eco. Eco era uma ninfa que tinha sido punida por Zeus. Zeus era o deus dos deuses. Por Zeus e por sua mulher Hera com H, a repetir as últimas palavras do que ouvia. Ela não tinha voz. Reparem que coisa interessante. Ela não tinha voz, ela só repetia. Na verdade, Hera também estava meio aprisionada no mundo narcísico, porque ela não podia entrar em contato com outro. Mas, de alguma forma, Eco se apaixona por Narciso e fica seguindo Narciso
Narciso não liga para ela, mal a vê. E num determinado momento há uma cena poderia ser como uma cena teatral, em que Narciso ouve um ruído, o Eco está escondido atrás das árvores, numa floresta. Narciso pergunta: quem vê lá? E Eco responde: quem vê lá? E Narciso diz: apareça. E Eco diz: apareça. E no final eles acabam se encontrando. Duas personalidades narcísicas se encontrando, principalmente Narciso. E quando Narciso percebe que Eco está apaixonada por ele, deseja, ele diz uma frase que é terrível: prefiro morrer do que ceder ao teu amor. Esse momento é muito importante, porque há pessoas que morrem porque não conseguem amar. Há pessoas com personalidades narcísicas que estão impossibilitadas de amar. Nós não estamos julgando a pessoa. Ela não pode amar porque ela teve problema no seu desenvolvimento. Ela não é malvada. Ela teve problema no seu desenvolvimento. Aliás, nós, como terapeutas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, temos a obrigação de aceitar outra pessoa como ela é. Não julgá-la, não condená-la e não transformá-la em outra pessoa como nós desejaríamos que ela fosse. Nós temos que acompanhá-la para que ela seja ela mesma. Senão, nós seríamos narcísicos. Nós quereríamos que o nosso paciente fosse um prolongamento de nós mesmos. O que aconteceu com Narciso? Quando Narciso percebe que existe um outro diferente dele, que se apaixona por ele, ele não suporta. Esse outro diferente nos coloca em contato com o mundo das diferenças. Eu vou chamar isso de Édipo. O que é o complexo de Édipo? O complexo de Édipo, basicamente, remete a uma configuração emocional em que o bebê, que estava fundido à mãe, indiscriminado da mãe, descobre que a mãe é uma outra uma pessoa diferente dele. E que essa mãe, ao ser diferente dele, se relaciona com ela mesma e com outras pessoas. Basicamente, no primeiro momento, o pai. Não é só o pai. Na verdade, a mãe se relaciona com o mundo. O nome do pai é uma metáfora que Lacan usou para ilustrar isso. Basicamente, é a entrada na cultura. É a possibilidade do ser humano perceber que ele não está no mundo idealizado em que ele é o centro do mundo, ou que ele e a mãe constituem uma dupla que se nutre permanentemente sem necessidade de mais ninguém. Nesse momento, o bebê percebe que ele é um entre tantos outros. E ele vai precisar dos outros. E ele vai ter ciúme dos outros que se relacionam entre si, e ele fica excluído. E ele vai ter inveja do outro que tem alguma coisa que ele precisa. Essa triangulação, vocês reparem, nós saímos da relação dual, em que 1 mais 1 é 1, mãe e bebê são únicos, para uma equação em que 1 mais 1 é 3. Porque a mãe, o outro, tem vida própria e entra em jogo o terceiro, e o quarto, e o quinto, e todo mundo, e toda a sociedade. Para um bebê que não introjetou significa que não vivenciou experiências suficientemente boas que ele pode colocar dentro de si mesmo, ele vai se sentir desesperado, com o risco de morte. É como se ele fosse solto no mundo, sem proteção. Todos nós vivenciamos isso.
É por isso que na psicanálise nós dizemos que o complexo de Édipo é a base das neuroses, porque é nesse momento em que nós saímos da relação narcísica dual para o mundo da triangularidade que nós vivenciamos desde o medo de morrer, o desamparo, não? O desamparo de não dar conta de si mesmo e todo aquele conjunto de emoções que eu descrevi. Necessidade do outro, necessidade de proteção, necessidade de ser cuidado. Para isso você precisa cuidar do outro, você precisa amar, você precisa segurar o seu ódio. Mas o ódio está aí. É o medo, é o ciúme, é a inveja. Então todas essas configurações vão nos fazer parte de nós o resto da vida. Então Narciso se recusa a entrar no Édipo. Ele continua Narciso. E vocês sabem como é que acabou a história de Narciso. Num determinado dia, Narciso está frente ao lago e ele era proibido de se olhar. A mãe não queria que ele se olhasse. Eu acho que a mãe não queria que ele se olhasse, porque a mãe não queria perdê-lo. Não queria que ele percebesse o mundo. Mas ele se olha e ele vê na superfície do lago um rapaz lindíssimo, pelo qual ele se apaixona. Ele não entrou em contato com o mundo real. Ele entrou em contato com o mundo narcísico. Evidentemente, aquela figura pela qual ele se apaixona é ele mesmo. Mas ele não sabe que é ele mesmo. É um esboço de percepção. Mas ele não pode perceber. Ele não pode perceber que o outro é o outro. Ele está limitado. Ele não entrou no Édipo. Tudo é prolongamento do outro. Ele se apaixona pelo prolongamento do outro, que é ele mesmo. Quando ele se aproxima da água, a figura se aproxima também. Então ele tem a sensação de que a outra figura está correspondendo. Bem, no final, há várias versões do mito, né? A versão que eu vou usar aqui é que ele se afoga. Ele tenta entrar na água para agarrar o outro, que é a sua própria imagem, e ele morre. O que esse mito significa? Que uma personalidade narcísica que não entrou no Édipo, ela está morta. Pode não estar morta biologicamente, mas ela está morta para a vida. Ela não consegue usufruir da vida, ela não tem, aparentemente, as frustrações da vida, mas ela também não vivencia as gratificações da vida. Essa vida é impossível. Isso não existe. Talvez exista dentro do útero materno, ainda que nós saibamos que também a vida no útero materno não é tão fantástica como nós gostaríamos, mas certamente não há as necessidades que nós temos após o nascimento. Nas psicoses, há uma regressão a estados narcísicos. E o psicótico ele sofre terrivelmente, porque ele sente que a sua mente está se desagregando. Ele não consegue entrar em contato com o outro. O mundo no qual ele vive é um prolongamento do mundo dele. Às vezes um prolongamento terrorífico, né? Alucinações, delírios que ele projetou lá fora. Todos nós temos aspectos narcísicos. Todos nós desejamos encontrar alguém que nos supra e não nos frustre. Vamos voltar então ao início. No apaixonamento, eu acredito que o outro é um prolongamento meu. Isso é uma relação narcísica. Evidentemente, essa relação não pode durar muito. Logo, o outro vai mostrar que é outro, que se relaciona com outros, que eu também me relaciono com outros, e eu só tenho uma saída, que aliás é a melhor saída para que a vida possa continuar.
eu passo a amar o outro, permito que ele tenha a sua própria vida e eu continuo tendo a minha vida. O outro faz parte da minha vida, mas eu posso viver sem ele. Posso perdê-lo, posso sofrer, posso ficar triste, mas eu tenho condições de continuar vivo sem o outro. Eu não sou um bebezinho desamparado. O que acontece quando nós perdemos o nosso amor? Eu não estou falando da nossa paixão, estou falando do nosso amor. Nós temos que fazer o que nós chamamos de luto. Luto é um processo emocional em que nós, aos pouquinhos, vamos aceitando a perda do outro e vamos nos recuperando para investir em outras pessoas, em outras situações. O luto é um processo que ocorre frente a qualquer perda. Eu posso perder um namorado, uma esposa, posso perder um amigo, um filho, mas eu posso perder o emprego, eu posso não passar no exame, eu posso não perder nada objetivamente, mas perder um desejo, uma expectativa. Eu desejaria que tal coisa acontecesse e aquilo não aconteceu. Então eu tenho que fazer o luto por aquilo que eu não quis. Um luto que nós temos que fazer constantemente, todos os dias, é o luto por a gente não ser aquilo que a gente gostaria de ser. É o luto pelas nossas fantasias de poder, né? Às vezes até uma certa onipotência. Os psicanalistas dizemos que um bom momento numa análise é quando o paciente entra no que se chama posição depressiva. A posição depressiva não tem nada a ver com a depressão doença. A posição depressiva é quando cai a ficha, quando a gente aceita que a gente é aquilo que a gente é, que a gente fez aquilo que foi possível, que a vida nos deu aquilo que foi possível que ela nos desse. Não é um conformismo, muito pelo contrário. É uma aceitação da realidade que nos prepara para tentar modificar a realidade, mas a partir de recursos sadios. Porque quando eu não aceito a realidade, eu vou brigar com a realidade. Imaginemos, por exemplo, que eu perdi minha namorada e eu não me conformo. Eu insisto que ela volte. E se ela não volta, eu fico com raiva. E aí eu agrido. Aí eu persigo. Aí eu impeço que ela tenha a vida dela. Aí eu entro na vida dela, invado. Aí passo a falar mal dela, o amor se transforma em ódio. Passo a prejudicá-la, passo a difamá-la. Em última instância, e eu posso até matá-la. Vocês sabem como as mulheres sofrem frente a relações com homens machistas que batem nelas, que as maltratam, se elas não cedem aos seus desejos. Esses homens têm uma personalidade narcísica tão perturbada que eles entram em atos antissociais. Eles não percebem, não respeitam que o outro é o outro. Violência sexual, estupros. Não é só dos homens em relação às mulheres, isso faz parte de toda a nossa sociedade. Nos grupos, nas famílias, nas empresas, nas guerras. As guerras geralmente são porque o outro quer que eu faça aquilo que ele quer e eu não quero. Eu acho que é uma violência e eu não consigo convencê-lo, então nós vamos partir para uma guerra que é terrível, porque numa guerra nunca há vencedores. Então, voltando à questão do luto. No luto eu me deprimo e se eu conseguir elaborar bem o luto, né, sem atacar a pessoa que me abandonou, sem me atacar, eu posso, por exemplo, no luto patológico, me sentir tão diminuído, tão porcaria, porque eu perdi alguma coisa, que a minha autoestima vai lá para baixo e eu posso, inclusive, tentar pensar em morrer, pensar em suicídio. Esses são lutos patológicos.
depressões patológicas. Esse também não é meu tema hoje, mas eu estou apresentando rapidamente porque o que me interessa neste momento é falar do luto normal. No luto normal eu fico muito triste. A minha impressão é que eu perdi um pedaço de mim mesmo. Porque sempre em todas as relações há um quê de narcísico, um quê de objetal. Objetal eu digo é típico. Aliás, isso é importante. Nós nunca somos totalmente narcisos, nunca somos totalmente típicos. Nós sempre somos uma mescla de ambos. Então aquela mulher ou aquele rapaz que largou a namorada e a namorada está triste, ou eu estou triste porque a namorada me deixou, eu vou me sentindo mal, vou me sentindo diminuído, vou ficando triste, me isolo, tenho vontade de chorar, não tenho vontade de fazer nada. E fico obsessivamente pensando naquela pessoa que me deixou. Ora com amor, ora com ódio, ora com saudades, ora querendo que ela morra, ora me sentindo uma vítima, outras vezes pensando que talvez tenha sido bom. E esse processo é demorado, pode durar semanas, dias, semanas. E aos pouquinhos, isso vai diminuindo, até que de repente aquela pessoa que era tão importante, ela vai ficando menos importante. E nós estamos preparados para aproveitar a experiência e partir para uma outra situação, uma outra relação, na qual a gente não idealize tanto, a gente não cometa os mesmos erros, aprenda com a experiência. Que basicamente nós estamos vivendo o tempo todo para aprender com a experiência, que é o nome de um livro, dos primeiros livros do Bion. E um psicanalista, como eu já disse, nós temos que aprender com a experiência. E aprender com a experiência significa aceitar as coisas como elas puderam ser para que elas se desenvolvam. O luto por morte é igual. Nós também ficamos muito tempo enlutados. A diferença é que no luto por morte nós sabemos que o morto não vai voltar. Quando perdemos a namorada, ou a esposa, ou o amigo, nós acreditamos que ele possa voltar. O ressentimento às vezes é maior, às vezes até mais complicado. Temos todas aquelas histórias que todos vocês conhecem ou passaram, em que a gente vai, volta, o namoro se desfaz, é refeito, há promessas das pessoas mudarem, de se amarem, e daí a pouco começa tudo de novo. E, bem, às vezes não, né? Às vezes a coisa se reata e vai em frente, mas o que chama a atenção é que muitas vezes temos relações sadomasoquistas, né? Pessoas que se maltratam o tempo todo, mas não conseguem se separar umas das outras. Provavelmente porque os aspectos narcísicos, em que eu quero que o outro seja um prolongamento meu, impede que eu me separe. Quando o outro não faz aquilo que eu quero, eu vou embora, mas aí eu não suporto ficar sozinho, e aí eu volto, e fica esse jogo de vai e volta, porque eu não me sinto em condições de tocar a minha vida. Essas situações fazem parte da vida, principalmente adolescentes que estão aprendendo com a experiência. Evidentemente, se isso continua por muito tempo com pessoas adultas, elas precisam entender melhor o que acontece com elas. E nesse momento vão precisar de uma ajuda profissional, ajuda de uma outra pessoa, para entender o que acontece, por que essas pessoas não conseguem lidar com a triangularidade, isto é, com o outro, que é diferente, aceitando o outro como ele é, e por que essas pessoas, nós eventualmente, ficamos tão desesperados quando perdemos o outro, ainda que esse outro não nos supra, não nos supra. Então, eu acredito que eu possa ter passado para vocês alguma ideia sobre amor, vicissitudes do amor, falhas no amor, ataques ao amor, quando o amor se transforma em ódio,
ou melhor, quando o ódio predomina sobre o amor, a possibilidade de que frente às perdas nós possamos perceber se essa perda é uma perda narcísica, isto é, nós perdemos alguém que é um prolongamento nosso a tal ponto que nós não podemos viver sem ele, e aí nós vamos fazer lutos patológicos, ou se são perdas relativas à triangularidade, em que nós perdemos o outro, mas podemos recuperar-nos porque nós temos a experiência da triangularidade e podemos, de alguma forma, suportar a diferença e continuar tocando a nossa vida. Eu espero que eu tenha aberto alguns campos, tenha despertado em vocês alguns sentimentos, algumas emoções, e que isso possa ajudar vocês a se conhecerem melhor e, eventualmente, se isso não for possível, a procurarem ajuda. O diálogo sempre com pessoas que possam ajudar vocês a se conhecerem melhor. Muito obrigado.